a todos, obrigado, Alice. É um prazer estar aqui. Tive a oportunidade de estar no passado participando desse fórum também, virtualmente, mas presencialmente, com certeza, é muito melhor. Acho que foi importante essa saudação inicial da palavra do magnífico reitor, saudando o espaço da universidade enquanto espaço privilegiado para a discussão, a reflexão crítica, sobre os temas que são direitos fundamentais da pessoa humana e que me parecem tão negligenciados nesses últimos anos no Brasil. Eu acho que é importante que a gente reflita e não naturalize isso. E tem a ver um pouco com a fala que eu vou fazer aqui. Queria parabenizar também a Lívia, a Lara, e a todos os organizadores, monitores que estão envolvidos aqui nesse evento. Pessoal da música, como é que é? E aí eu não preparei PowerPoint para hoje, porque esse tema não é para PowerPoint. Eu não quero imagem dinâmica, fofinha, que todo mundo fique parado, embasbacado com a imagem, porque eu tenho como colocar a imagem impactante, e pare para pensar. Eu quero que realmente isso seja um mantra. Para e pensa. Porque a gente tem naturalizado muita coisa nesse Brasil, muita coisa que não deveria ter sido, não deveria ter ocorrido. E se você perguntasse para qualquer pessoa, especialista na área, seja do direito, de história, ciências sociais, nos últimos anos, se há algum tempo atrás elas poderiam estar acontecendo, nós diríamos que não. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento da história, quando da história do fascismo, e sempre tem aquele aluno, e aí eu estou falando só do primeiro segmento lá agora o oitavo, nono ano, ou do ensino médio, não. Na universidade me pergunta, como é que isso aconteceu? Como é que isso foi possível? Sempre tem alguém que pergunta. Como as pessoas se deixaram enganar? Tá fácil, olha para o lado. Olha para os nossos amigos, vizinhos, parentes, irmãos. É assim que as pessoas se deixaram enganar. Na República de Weimar, na Alemanha, que sofreu tanto com a crise de 29, foi assim que as pessoas se deixaram enganar. Na Itália, ao longo da década de 20 e 30. Na Europa, em grande parte, na Espanha, em Portugal, na própria França, simpatizantes pelo mundo afora, e que a gente achava que não passava de algo que tinha ficado nos anais da história. Então, infelizmente, esse monstro está vivo. E ele não só nos assombra, mas ele comete genocídio. Mas eu quero falar de uma outra coisa. Garantir a liberdade. E pela primeira vez se fala em liberdade, no singular, do homem, e não liberdades. Porque até então era falar da liberdade no sentido de que cada um podia ter uma liberdade específica. Olha, eu dou liberdade para você sentar, mas para você não. Eu dou liberdade para você sair da sala, mas para você não. Então a liberdade ela é sempre considerada como algo muito específico. Com o iluminismo, com as ideias liberais, liberalismo político, etc. e tal, essa ideia ela passa a ser alargada, ampliada. É o direito natural do homem, ser livre. Isso é bom, isso é fantástico. Até porque, inicialmente, havia uma interpretação literal, ou seja, é homem. Que homem? Não é qualquer homem, era o burguês. Então, mas ele foi cada vez mais sendo ampliado, e sobretudo com a Revolução Francesa, a partir de 1789, esse alargamento da definição de liberdade do homem foi, de fato, a declaração que permitiu que fossem homens e mulheres, que não fossem apenas os burgueses, mas também os proletários, camponeses e os escravos. Os haitianos entenderam o recado. Opa! Também quero. Então é interessante porque isso está na base daquilo que veio a ser uma série de lutas sociais de organização que levaram à construção da própria democracia. A liberdade nasce na prática das lutas sociais, das lutas de classe, dos trabalhadores para largar o seu direito, e não simplesmente da burguesia para detonar o Estado absolutista, como muitas vezes é interpretado, na interpretação historiográfica mais tradicional. Ou seja, as revoluções burguesas elas acabaram com a monarquia absolutista, acabaram com o absolutismo, definiram a ordem constitucional, os direitos. Ok, fizeram isso efetivamente, mas não foi só isso, foi muito além. E o processo da Revolução Francesa é muito claro quanto a isso, e o próprio Napoleão Bonaparte, que estabelece uma contra-revolução no sentido de estabelecer um domínio, uma ordem burguesa
burguesa capitalista na França percebe a necessidade de incorporar e reconhecer os direitos já consolidados daquele santo-loja, daquele proletariado de Paris. De estabelecer também, como vai fazer Luiz Bonaparte quando dá o golpe, após a Revolução de 1848, de reconhecer o direito à propriedade e fazer toda uma reforma que incorpora o direito aos camponeses. Então, observe como há um processo. Né? Então, e esse processo está acontecendo ao mesmo tempo com a Revolução Industrial, que de fato consolida uma produção capitalista como uma produção dominante, que vai fazer com que a carga horária de trabalho, que antes era de 6, 8 horas de trabalho, passe a ser de 10, 12, 14, até 18 horas de trabalho, com uma extrema e brutal exploração do trabalho humano nas manufaturas e depois nas fábricas, não só de homens, mas aí a burguesia, ela fede muito, porque explorou muito, pagando 1/4 do salário para crianças e mulheres, explorando ao máximo o trabalho de crianças e mulheres, né, nesse processo da Revolução Industrial. A carne mais barata do mercado é do proletariado. Essa, nesse momento, é uma questão de classe. Claro que tem toda uma questão que a gente pode discutir também, mas não daria tempo agora para entrar na questão específica do escravismo e da questão racial das sociedades de classes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses trabalhadores se organizaram em diferentes movimentos, grupos, partidos, enfim. Se bem que foi a partir desse momento ainda não era tanto. Mas famosos aí são os luditas que quebravam máquinas como se as máquinas fossem responsáveis por suas desgraças e foram se organizando ao longo do processo histórico, defendendo a Carta por Direitos e resultando na diferentes formas de organização, que, por exemplo, na Alemanha se constituiu como o primeiro partido dos trabalhadores alemães, né? O Partido Social Democrata, que se tornou o maior partido da Alemanha, com o maior resultado eleitoral já em 1890, logo após ser legalizado, né? Porque Bismarck havia proibido, né, a existência dos dois primeiros partidos ainda criados na década de 60, depois dos anos 70, quando unificaram. Bom, e esse processo todo ele foi levando a uma construção democrática, né, que não foi linear. E ela não foi assim, algo que foi feito na Inglaterra, foi feito na França, que foi feito na Alemanha, serviu de modelo, não. Nós tivemos processos muito diferentes e cruéis em diferentes países. No caso do Brasil e América Latina, nós tivemos um processo de independência que excluía a boa parte da população da sociedade desse processo de participação. Então, a inclusão desse processo foi feita a partir também das lutas sociais. Né? E aqui no Brasil, e aí especificamente a questão da fragilidade democrática dos golpes, não vai dar para eu destacar aqui, mas o primeiro golpe que acontece com o recém-herói, agora virou herói, né? E da independência do Dom Pedro I, né? Quando aceita a sugestão de Zé Bonifácio e Dona Leopoldina de assumir uma monarquia constitucional, convoca a Assembleia Constituinte. Quando chega no momento que ele vê a Constituição de caráter liberal, diz: epa, desse jeito não. E aí vai lá, interfere, fecha, manda prender a Constituinte e manda botar. A Constituição de 1824 continua tendo caráter liberal, tá? Mas ele bota lá o poder moderador que diz: aqui nessa terra quem manda sou eu. E ponto. Né? E só um detalhe: quer ver como é que o liberalismo é tão conciliador com a exploração dos trabalhadores da vida humana? Eu vou perguntar para vocês, eu conheço bem as constituições no Brasil, mas especialmente a de 1924, que eu já fiz essa pegadinha no Congresso lá em 1988, sobre escravidão, porque tinha lá um coronel que dava uma aula maravilhosa sobre as maravilhas que o Exército Brasileiro fez incorporando os voluntários da pátria, que nada mais eram que eram escravos que foram incorporados para liberar seus senhores da obrigação de lutar na guerra. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: onde é que está escrito na Constituição de 1824 a garantia e a defesa da escravidão? Alguém sabe? Conhece o livro? Pois é. Aí o que eles falam? Não, mas não existe esse artigo na Constituição. Não existe nenhum artigo na Constituição que fale a palavra escravo ou escravidão. Eu digo, está errado, existe um. Existe um artigo que diz o seguinte: é dever do Estado garantir a propriedade privada. Ponto. O escravo era o quê? Propriedade privada. É dever do Estado garantir a propriedade privada. Portanto, é dever do Estado garantir a continuidade da escravidão. Reprimir e tudo mais. Então é desse tipo de sociedade que ele está falando, não? De uma autocracia que foi construída no Brasil. E aí eu recomendo, não vou ter tempo para falar disso aqui agora, porque eu queria falar do livro Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes,
que eu já uso já há alguns anos e sobretudo a partir do golpe de 2016 para cá, tem feito sucessivas releituras, tá? E tem sido muito útil rever o velho mestre Florestan para interpretar a sociedade brasileira, e essa dicotomia, que na verdade faz parte do processo de construção linear, como eu falei, de tensão da dominação burguesa do Brasil através da autocracia. E a gente vai caminhar a partir daí. Você tem o golpe da maioridade em 1845, a proclamação da República foi um golpe também, porque na verdade se imaginava que a convocação de Deodoro fosse apenas para depor o gabinete do parlamento, do primeiro-ministro lá, que chama presidente do conselho, que era o Visconde de Ouro Preto, e na verdade a mobilização acaba sendo aproveitada pelos republicanos e derruba a própria monarquia. Se você perguntasse para o Deodoro, ele fala, não, eu estou lá tirando Ouro Preto. Aí tiraram a medida. Já a partir de 61, com a tentativa em que há o golpe, a tentativa de autogolpe de Jânio Quadros, e posteriormente a tentativa o golpe que tenta impedir a posse de Jango, que foi derrotado pela mobilização popular liderada por Leonel Brizola, junto com uma parte das Forças Armadas. E aí, em 64, é um golpe de classe, um golpe de Estado de classe, que tem uma articulação poderosíssima. Então, assim, não cabe aqui entrar na análise profunda do golpe de 1º de abril, aliás, o golpe é em 1º de abril, tá, gente? 31 de março, o pessoal estava ainda no quartel na madrugada lá, e ele se dá concretamente no dia 1º, e no dia 12 é que estão ocupando as ruas, e você tentativa de abafar, reagir com a greve geral. E isso que era para ser um golpe para impedir as eleições e a possível eleição de Brizola ou a continuidade da eleição de um João Goulart, acaba virando uma ditadura de 21 anos. Aqui tem depois o golpe dentro do golpe, com Costa e Silva, depois que impede a posse do Pedro Leite, porque foi o único vice-presidente civil que votou contra o AI-5 dentro do governo. Acho que os militares da junta militar assumiram o não, esse cara não. E Tom Médici. Depois nós tivemos aquilo que se construiu no Brasil após a ditadura militar, ou durante o contexto da ditadura militar, num processo de lutas, que é o chamado processo de redemocratização, que na verdade, e aí assim, eu tentar concluindo já, é muito mais complicado, porque foi feito a partir das lutas das comunidades eclesiais de base, das associações de moradores, dos sindicatos, da forma com que há a formação de dissidência, de frações de classe, da própria classe dominante, de setores empresariais que acham que teriam como ganhar muito mais de uma sociedade democrática, um Estado de direito do que uma ditadura. Então há um diferente leque de atores, de setores da sociedade que se reúnem e vão se mobilizar e vão fazer isso dentro de uma disputa do campo político. Ou seja, não houve uma revolta, uma revolução ou um golpe com a ditadura. Foi feita uma disputa e ganhou nas regras da própria ditadura. Competindo, ganhando as eleições de 74, 78, 82, ganhando a vitória no Colégio Eleitoral contra Tancredo Neves, embora já fosse um jogo de cartas marcadas, porque havia um grupo de dissidência da própria ditadura que apoiava Tancredo, até que houve a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é uma Constituição democrática, que para o Estado de Direito, que tem muita coisa ainda a ser efetivada. O artigo 5º é fantástico, onde tem lá nos direitos fundamentais. Se a gente conseguisse implementar, garantir que aqueles artigos de fato virassem coisa concreta, nós estaríamos muito felizes no Brasil. E aí é onde que mora o perigo, porque nós naturalizamos todas essas conquistas, tudo isso, e na verdade nada disso foi garantido. E mais, ao longo dos anos 90, dos governos Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula e Dilma, nós naturalizamos a noção de democracia e cidadania e elas foram sendo ressignificadas, ou seja, cada vez mais aquilo que a gente entendia como liberdade, com seu caráter mais amplo e plural, foi ficando menor. Aquilo que nós entendíamos como cidadania, como processo político cotidiano, foi se tornando menor. Um espaço de luta parlamentar, um espaço de luta política, um espaço de corrupção. E a pauta conservadora foi sendo imposta porque a gente pensa muito na pauta neoliberal. A agenda neoliberal ela foi imposta no Brasil a partir do Consenso de Washington, desde a eleição da vitória de Collor, que foi a eleição mais importante do Brasil. Ali foi um ponto de virada. Nós poderíamos ter um outro modelo de desenvolvimento, mesmo que nos marcos do capitalismo, democrático, popular,
mas tivemos uma submissão a uma agenda neoliberal que foi sucessão do Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Por mais que o PT muitas vezes renegue, né, eles na verdade fizeram uma adaptação com maiores concessões de reconhecimento de direitos, mas dentro da agenda econômica do neoliberalismo. Não houve uma ruptura com o neoliberalismo. Né? E mais, que a gente pensa assim, então, quando a Dilma sofre o golpe de 2016, que foi um golpe de classe, é porque então o capital estava insatisfeito com o governo Dilma, estava insatisfeito com o governo do PT? Não, eles estavam satisfeitos. Nunca antes na história do país, os bancos, as universidades privadas, os setores privados ganharam tanto. O agronegócio ganhou pra caramba. Os governos petistas foram os que mais investiram em educação, em saúde, no setor agrário e tudo mais, fizeram infraestrutura, mas não só no setor público, mas também no setor privado. O problema é, eles começam a perceber, sobretudo a partir de 2013, que o PT não controla mais as massas, as bases, e havia um crescimento a partir do início dos anos 2000, que a gente precisa estudar melhor, dessa pauta conservadora. Essa pauta conservadora ela foi crescendo em paralelo com essa agenda neoliberal, ultraliberal. E aí, por fim, esse golpe de 2016, ele não teve tanque na rua, ele não teve militar, ele não precisou de nenhuma violência. Ele usou, aparentemente, né, o lawfare, a coisa do aparato jurídico parlamentar da legalidade, que hoje se reconhece claramente que foi uma falsidade, que foi uma arbitrariedade, né, e que aquilo não se sustenta. E, portanto, foi um golpe de 2016, sim. Tá? Isso, para mim, é inegociável, é inquestionável. Assim como alguns anos atrás se ainda se questionava como é que teria sido o golpe de 64, mas se hoje é o consenso, até os golpistas reconhecem que foi o golpe de 64, os golpistas hoje já reconhecem que houve um golpe de 2016. E a prova maior disso é que a própria Dilma ficou inocente. Eu não quero entrar na questão política, o que eu quero chamar a atenção, e aí prometo que estou encerrando mesmo, é que ao longo desse processo, o que a gente não pode é naturalizar esse processo. Ou seja, o golpe que aconteceu em 2016 no Brasil aconteceu de formas um pouco semelhantes em El Salvador, na Bolívia, em Equador, no Peru. Há uma tentativa em curso na Argentina. E a gente muitas vezes acha que tudo isso está acontecendo aos nossos olhos. É um massacre de informações cotidianas e a gente naturaliza tudo isso. Aí eu volto àquele meu mantra do início. Para e pensa, não naturaliza. Tudo isso é parte de um processo histórico que se dá contra os nossos interesses. E a gente precisa estar atento e forte para poder justamente não ceder, não naturalizar e ao mesmo tempo não simplesmente abandonar esse debate. A gente precisa compreender que essa construção democrática, ela se dá com vitórias e com derrotas, mas ela se dá e continua se dando na nossa luta cotidiana, ela se dá ainda no dia a dia. Eu teria muito mais para falar, mas vamos deixar para as questões. Desculpem.